Oi pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos Natália e Yasmin, estudantes de Letras em Inglês na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que parece simples, mas que esconde impacto gigante na forma como nosso cérebro envelhece: o bilinguismo. Pesquisas recentes, especialmente da psicóloga e neurocientista Ellen Bialystok, que escreveu o artigo Bilingualism Pathway to Cognitive Reserve e que será a base da nossa conversa hoje, mostram que ser bilíngue pode postergar os sintomas da demência, mantendo o cérebro funcionando bem mesmo diante do envelhecimento. Então, hoje vamos explorar o que é esse tal Cognitive Reserve ou reserva cognitiva no português. Como é que o bilinguismo fortalece o nosso processo de atenção e controle e como isso se traduz lá na velhice, atrasando o aparecimento da demência. Bem, você deve estar se perguntando o que é Cognitive Reserve ou reserva cognitiva. E bem, a ideia de Cognitive Reserve surgiu quando os pesquisadores perceberam algo muito estranho, que havia gente com o cérebro cheio de patologia típica de Alzheimer, mas que quando estava viva não demonstrava sintomas de demência. Ou seja, o cérebro estava pior do que o comportamento mostrava. E isso é a essência da reserva cognitiva, que mesmo com o declínio estrutural do cérebro, a pessoa continua funcionando bem cognitivamente. E aí você me pergunta, Natália, o que aumenta essa reserva? E eu respondo para você que a educação, trabalhos intelectualmente exigentes, atividades sociais, exercícios físicos e, claro, o bilinguismo. Tudo isso funciona como um fortalecimento do sistema cognitivo ao longo da vida. Mas e aí, por que o bilinguismo ajuda no cérebro? Você já parou para pensar que os bilíngues ativam suas duas línguas ao mesmo tempo, mesmo quando estão falando só uma? Não existe um botão que desliga uma língua para poder usar outra, como a maioria das pessoas acredita que possa existir. As duas estão sempre ali, ativas e competindo, e o cérebro precisa gerenciar essa competição. Então o indivíduo bilíngue vive resolvendo conflitos internos o tempo todo, mesmo em tarefas simples, como escolher palavras, evitar a interferência da outra língua, focar no idioma relevante no momento. E esse reforço constante ativa processos de ativação e controle executivo, que ficam na região frontal do cérebro. As mesmas funções que costumam declinar com a idade. É como se o bilíngue estivesse exercitando o cérebro diariamente sem perceber. E é com isso que a magia acontece. Esses processos ficam mais fortes e resistentes. E como isso impacta o envelhecimento? Essa é a parte mais impressionante. A ideia central é a seguinte: o bilinguismo mantém a cognição funcionando bem, mesmo quando o cérebro já começa a mostrar sinais físicos de envelhecimento. Modelos explicativos mostram duas trajetórias. O envelhecimento típico, que conforme o cérebro piora, a cognição acompanha e também piora. E, claro, com reserva cognitiva, incluindo o bilinguismo. O cérebro pode até se deteriorar estruturalmente, mas a cognição se mantém firme por mais tempo. E é exatamente essa dissociação, cérebro piorando, cognição ainda boa, que caracteriza a reserva cognitiva. Isso significa que uma pessoa bilíngue pode ter mais atrofia cerebral, mais danos na substância branca e até menos metabolismo de glicose no cérebro, mas ainda assim apresentar desempenho cognitivo igual ou melhor do que monolíngues da mesma idade. Mas e aí, como é que a gente consegue provar que o bilinguismo posterga a demência? Vamos lá. Primeiro, o bilinguismo ele consegue atrasar o aparecimento dos sintomas. O estudo feito por Bialystok analisou os prontuários de uma clínica de memória, e os resultados mostraram que bilíngues recebiam diagnóstico de demência 4,1 anos mais tarde que os monolíngues. E isso foi replicado em outros países com mais de 600 pacientes e o resultado continuou sendo o mesmo. Outra coisa, tem o mesmo nível de sintomas, igualmente mais dano cerebral nos bilíngues. E esse é um dado chocante. Quando bilíngues e monolíngues têm o mesmo nível de sintomas de Alzheimer, os bilíngues têm mais atrofia nas regiões críticas e menor metabolismo de glicose, que é o marcador de progressão da doença. Ou seja,
O cérebro do bilíngue está mais doente, mas o comportamento ainda não entrega isso, já que esse é literalmente o funcionamento da reserva cognitiva. E claro, há um declínio mais rápido depois do diagnóstico para o bilíngue. E isso pode parecer negativo, mas vale lembrar que esse é o esperado, pois o bilíngue segurou os sintomas por anos, mas quando a doença finalmente vence o sistema, o declínio vai ser mais rápido, pois o cérebro já está muito comprometido. Um estudo com pacientes com mild cognitive impairment mostrou que monolíngues demoravam 2,6 anos para progredir para Alzheimer, enquanto os bilíngues demoravam 1,9 anos. Isso confirma o modelo da reserva. Segura por muito tempo, mas vai colapsar rápido, quando já não dá mais. E vale ressaltar, o bilinguismo ele somente posterga a demência e o Alzheimer, mas ele não vai impedir a doença. Ele pode mudar o curso dela, mas nunca vai impedir, porque infelizmente não há cura. A demência não vai deixar de acontecer, mas a gente tem que lembrar que os sintomas aparecem mais tarde, o indivíduo vive mais anos com autonomia, o impacto imediato na qualidade de vida é bem menor e inclusive reduz custos para os sistemas de saúde, já que os pesquisadores estimam que postergar a demência em apenas um ano reduziria 9 milhões de casos no mundo até 2050. Com 2 anos seriam 22 milhões. E o que ainda não sabemos? Que mesmo com todos esses resultados, ainda existem perguntas sem resposta. Eu trouxe 4 de milhares que estão guiando novas pesquisas no mundo todo. A primeira: que tipo de experiência bilíngue dá mais reserva? Idade de aquisição, frequência de uso, contexto, intensidade. Segunda: aprender uma segunda língua na velhice também ajuda a criar reserva? Terceira: como exatamente o treino linguístico, que envolve os lobos frontais, protege áreas relacionadas à memória, como o hipocampo? E quarta: qual é a relação entre cognitive reserve e neural reserve? A gente sabe que uma protege o comportamento e a outra a estrutura, mas como essas línguas se conectam no bilinguismo? Então, você escutou tudo isso que a gente falou e mesmo assim você não consegue compreender a importância do bilinguismo. Vamos lembrar que a nossa sociedade está envelhecendo. A população, cada dia que passa, está ficando mais velha. E com isso, querendo ou não, o custo da demência se torna enorme. No artigo de Bialystok, faz uma recomendação direta sobre isso. Bialystok fala que a educação deve promover o ensino de línguas, os governos devem incentivar o uso social de várias línguas e as comunidades devem apoiar e preservar a língua de imigrantes, porque o bilinguismo melhora as oportunidades profissionais, conecta pessoas às suas raízes e cria pontes culturais, e ainda fortalece o cérebro ao longo da vida. É um pacote completo, tanto cognitivamente, socialmente, economicamente. Então, a gente conclui dizendo que o bilinguismo ele não é só uma habilidade comunicativa. Ele é um exercício mental diário, que fortalece os processos de atenção e controle executivo, preparando o cérebro para resistir aos impactos do envelhecimento. Ele não vai evitar doenças como Alzheimer, mas ele vai mudar radicalmente a forma como elas se manifestam, garantindo mais anos com autonomia e clareza. E a gente trouxe uma mensagem para vocês aí de casa refletirem. Falar 2 línguas é bom para o mundo, mas é principalmente boa para o cérebro. E é uma das formas mais acessíveis de promover saúde cognitiva em larga escala. Muito obrigada por acompanhar esse episódio e até a próxima!